nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. Com boa noite extensiva a todos que nos assistem pela live, pelas redes sociais. É sempre bom estarmos juntos, unidos, ainda que alguns distantes fisicamente, mas estamos unidos num só propósito, num só pensamento. E assim, mais uma vez, desfrutarmos do banquete que o nosso Mestre Jesus reservou para todos nós na noite de hoje, contando com o amparo e a bênção do nosso querido Bezerra, que está sempre conosco, a nos amparar, a nos orientar, a nos guiar, a nos inspirar e a nos proporcionar momentos felizes, alegres e tão necessários a todos nós, como o momento que estamos vivendo. Quantos gostariam de estar aqui conosco? E eu posso dizer isso porque, fazendo o agendamento, tenho que dispensar inúmeras pessoas que desejam vir e não tem mais vaga. E a gente acaba lamentando que muitos que agendam não vêm, né? E essa semana foi completamente extraordinária. Tivemos um número excessivamente que eu fiquei até com receio aonde iria colocar tanta gente. Mas acaba faltando um, faltando outro, faltam 5, depois faltam 10 e pelo menos até agora nem ocupou os lugares todos. Mas é assim, né? É algo imprevisível que a gente não tem como modificar. Mas aqui estamos nós, né? E como Jesus nos disse, onde se reúnem 2 ou 3, ele aí estaria no meio deles. E é essa certeza que temos, com a certeza que também que temos mais uma vez na nossa casa, com muita satisfação, muito orgulho, o nosso irmão Eduardo Araújo, que além de ser um trabalhador da União Espírita Carlos Chagas em Ramos, também é um trabalhador da Rádio Rio de Janeiro, né? Aqueles que têm o hábito de ouvir a Rádio Rio de Janeiro já tiveram a oportunidade de ouvi-lo, né? Ele é quase conhecido por todo mundo, né? Mas sempre tem um ou outro que não conhece, né? Mas é um grande prazer tê-lo aqui na nossa casa mais uma vez, que trará o seu estudo, a sua exposição a todos nós, que com certeza vai acrescentar e muito a todos nós. Iniciando a nossa mensagem do dia, que é do livro Vigiai e Orai, do irmão Barcelli, pelo espírito de irmão José, que não sou eu não, tá? Vou logo dizendo a vocês. Mas o dia que eu partir também faço questão de mandar uma mensagem para vocês, tá? E vocês acreditem, né? Que sou eu mesmo. Vamos lá, provocações, tem o título. Não aceitei provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas importar-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Ali. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Todos estão bem? Graças a Deus. Que assim o seja, né?
Então, somos felizes por participarmos deste banquete de luz e amor, convidados pelo plano espiritual e agraciados por esse convite caricioso do bem. Nós somos herdeiros do nosso ontem, mas somos donos do nosso amanhã. E aqui nos encontramos filiados nesse abençoado educandário de amor, educando as nossas consciências na senda do bem. Somos felizes porque, de mãos dadas com a espiritualidade, estamos trilhando a nossa jornada de paz, de equilíbrio e de bom ânimo. E se a consciência dos meus irmãos anda angustiada e aflita, incompreendida pelo que vocês vivenciam, lembrem-se de que não estamos sós. O Mestre da Vida nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que possamos, nesse abraço da paz, ter a certeza de que as mãos de Jesus estão sobre as nossas em todos os momentos. Que a paz envolva a todos. E que essa harmonia envolva o nosso querido irmão Eduardo, que aceitou o convite para que juntos, na senda do aprendizado, possamos agradecer a esse processo de nutrição espiritual. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início à nossa reunião Amor e Caridade, agraciados por essa chuva de bênçãos e te dizendo simplesmente, obrigado, Senhor, graças a Deus. E assim, com muito prazer, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Eduardo. Deixa eu tirar a focinheira. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria enorme estar aqui, né? Tenho um carinho muito grande por essa casa, por vários companheiros daqui que eu conheço já há algum tempo, que sempre me trataram desde a primeira vez muito bem. É muito bom quando a gente vai a algum lugar e a gente é recebido com carinho, né? E é um dos pontos fracos nossos nas casas espíritas é a recepção. A gente não tem muita atenção com isso normalmente. As pessoas às vezes chegam numa casa espírita e saem e ninguém fala com elas, ninguém pergunta, está precisando de alguma coisa. Nesse ponto aí, os nossos irmãos evangélicos, eles recebem muito bem, normalmente, né? A maioria das instituições das igrejas evangélicas, eles têm esse cuidado de receber, de acolher, de ver o que você está precisando. E nós precisamos aprender uns com os outros. Essa coisa da solidariedade, de receber bem. Às vezes um companheiro da casa espírita adoece, some, ninguém pergunta, ninguém sabe onde mora, o que faz. São coisas que nós precisamos ficar mais atentos, né? Mas vamos aí ao nosso tema de hoje. Foi divulgado, né, houve uma questão aí que foi divulgado o tema sobre a prece. Mas, na verdade, tinha sido acordado o tema transtornos emocionais. Vamos tentar juntar os dois e a gente vai fazendo da melhor forma possível, né? Essas coisas acontecem. Até porque a prece ela é o grande remédio para todos os nossos males. Pena que nós não sabemos orar. A gente geralmente vai conseguir orar melhor quando a gente está sofrendo. Acho que a prece que eu fiz na minha vida mais sentida foi quando meu filho tinha poucos dias de nascido e ele tinha terror noturno e não dormia e ficava gritando a noite toda, aquela coisa assim desesperadora. Naquele dia foi algo assim absurdo, porque ele se debatia. Você imagina uma criança pequena se debatendo, se a gente não segurasse ele ia bater na parede, era uma coisa assim, parecia que ele estava possuído. E aquele dia demorou demais, a noite entrou a madrugada, a gente não sabia mais o que fazer, apesar de eu manter uma certa calma, aquilo vai angustiando a gente, né? A gente vai vendo uma criança pequena naquela situação, e eu pensei em enfiar embaixo d'água para ver se ele voltava, mas ele não voltava, não tinha que fizesse ele voltar. E a gente ficava ali rezando, mas aquela coisa meio desesperada. E acho que já tinha passado umas 4 horas, eu estava com ele no colo, andando para cá, andando para lá, a mãe também muito aflita.
E aí eu fiz uma prece que eu acho que eu nunca fiz na minha vida, né? Pedi a Jesus misericórdia, Senhor, me ajuda, não sei mais o que fazer. Porque eu sabia que não era doença. Eu sabia que era algo espiritual. E aí eu acabei de fazer a prece, ele abriu um sorriso para mim. Ai, meu Deus, eu falei assim, meu Deus do céu. Até me emocionei agora. Porque a gente parece que foi ontem, né? Eu lembro disso, meu filho fez 8 anos, mas a prece tem esse poder, né? Mas quando a gente faz de coração, e a gente tem o hábito de fazer a prece meio que por fazer, né? Vou deitar, vou fazer a prece. E não é bem assim, né? A prece é aquilo que sai do nosso coração. E a gente, por ser espíritos ainda muito atrasados, a gente tem muita dificuldade em buscar essa sintonia com o plano espiritual. Eles estão sempre perto da gente, mas nós criamos uma barreira. E aí fica muito difícil deles chegarem até nós, né? De conseguirem fazer com que as intuições cheguem, que as intuições fluam. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, né? Que é os transtornos emocionais. Até o companheiro estava brincando comigo lá na porta, né? Que ele fala assim, eu não gosto quando você fala que você tem muitos problemas emocionais, que eu me sinto pior ainda. Mas eu falo a verdade. Por que eu vou mentir, não é? Por mais que eu seja espírita há mais de 20 anos, por mais que eu seja psicólogo há mais de 10 anos, eu carrego comigo muitos problemas, inclusive transtornos emocionais. Ao longo da minha vida toda, desde a minha infância, eu sofria de transtorno de ansiedade grave. Eu lembro que eu tinha acabado de conhecer o espiritismo, eu tive úlcera. E a gente sabe que a úlcera gástrica, ela está muito associada à questão emocional. Claro que também tem a questão da alimentação, mas no meu caso era emocional, porque desde de criança eu carregava isso comigo. Por quê? De onde vem isso? O que leva uma criança e depois um jovem a desenvolver uma úlcera gástrica por questões emocionais? O Espiritismo vai nos ajudar bastante, né, a entender, porque a psicologia tradicional, a psiquiatria tradicional, elas não têm muitas respostas para essas questões. Elas vão identificar o sintoma, elas vão classificar esse sintoma e vão medicar, no caso a psiquiatria. Mas de onde vem isso? Por que eu trago isso comigo? Quer dizer, é um espírito culpado, né? Eu trago, e aí depois, estudando a doutrina, nas reuniões mediúnicas, eu fui descobrindo algumas coisinhas nada agradáveis do meu passado. Então eu já vim para essa encarnação inconscientemente, como diria Freud, né, com a culpa, que é algo que muitos de nós carregamos. A gente se cobra demais, a gente não quer errar, a gente quer sempre o melhor. Eu lembro que na escola era um sofrimento, porque eu ficava angustiado, com medo de não ir bem na prova, de não passar de ano. E olha que meus pais nem me cobravam tanto, era uma questão minha. E isso foi fazendo com que eu fosse crescendo desta maneira. Meus pais não percebiam muito, não tinham muito conhecimento nessa área. Talvez se eu tivesse feito um tratamento lá atrás, com terapia. Eu não frequentava nenhuma religião, isso faz muita falta, né? A criança que frequenta uma evangelização, que seja na casa espírita, seja numa igreja, isso ajuda muito. Então, eu não tive muito essas questões. E cresci com essa ansiedade, tive a úlcera, foi muito sério. Cheguei a determinada época a ter transtornos de pânico. Foi bom que eu passei por tudo isso e ainda hoje preciso lutar contra isso. Eu preciso ter uma vigilância muito grande, porque se eu der brecha, eu caio. Por isso que eu sempre coloco para as pessoas assim, que eu, Eduardo, me vejo como um doente. Eu me vejo como um doente em recuperação. Eu admiro muito os companheiros dos Alcoólicos Anônimos, porque eles, certa vez eu vendo uma palestra de um deles, na nossa casa espírita, ele falou o seguinte: sou alcoólatra,
Eu não bebo há 20 anos. Eu falei, gente, mas como é que é isso? Ele é alcoólatra, mas não bebe há 20 anos? E aí ele explicou. Porque se eu tomar o primeiro gole, os 20 anos vão embora. Então é isso, é você se reconhecer um doente, porque nós somos almas doentes, e isso faz com que a gente se torne vigilante da necessidade da gente se manter no equilíbrio. Jesus não diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que nós temos uma certa dificuldade, pelo nosso orgulho, pela arrogância que nós trazemos na alma, de admitir fraquezas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não sou super-homem. Se eu vou no dentista, eu vou apavorado. Aí o dentista fica rindo da minha cara. Isso é um frouxo, psicólogo. Aí ri. Eu falei, meu filho, tu não tem medo de nada? Graças a Deus. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem suas angústias. E a gente tem que aprender a lidar com isso humildemente. Porque se nós acharmos que somos o que em verdade não somos, a queda do cavalo vai ser maior. Agora, aquele que compreende as suas fraquezas, que compreende as suas necessidades, esse tem uma chance muito maior de lidar com os problemas e buscar a ajuda espiritual, a ajuda dos profissionais da Terra para poder superar os seus transtornos. Então, transtorno emocional na Terra, eu acho muito difícil alguém que não tenha. Tem gente que tenta mascarar. Tem gente que não quer que as pessoas percebam as suas dificuldades. Eu respeito. Cada um que sou cada um. Eu, particularmente, não tenho isso comigo. Apesar da profissão que eu tenho, para mim, eu me sinto até melhor. Quando eu vejo alguém com síndrome do pânico, eu sei o que a pessoa está sentindo, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é um transtorno de ansiedade. É muito mais fácil você falar com alguém, ajudar alguém, sabendo o que a pessoa está passando, do que você nunca ter vivenciado aquilo. Mas os transtornos emocionais, eles podem ganhar um tamanho na nossa vida muito perigoso. A ansiedade é algo relativamente natural. Todos nós temos ansiedade. O problema é quando a gente perde o controle sobre essa ansiedade, quando a ansiedade nos domina. Aí começam a vir os problemas associados à ansiedade, que é a síndrome do pânico, as fobias, as neuroses, como toque. Eu atendo casos que eu fico impressionado, a que ponto a nossa mente é capaz de chegar, de nos escravizar, de nos colocar numa situação completamente que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode viver assim? Tamanho sofrimento. Um câncer, a gente sabe que é uma doença que nos assusta. Mas as doenças da alma, as doenças da mente humana, elas podem ser tão graves quanto um câncer. E às vezes mais difíceis de curar do que um câncer. Porque o câncer, muitas vezes, graças a Deus, a nossa medicina hoje está conquistando muitos progressos nesse sentido. Mas a quantidade de pessoas que hoje desencarnam diariamente em decorrência de transtornos emocionais graves é imensa. E desde a pandemia, que nós já estamos aí há mais de um ano e meio de pandemia, a quantidade de pessoas que adoeceram gravemente emocionalmente é imensa. Eu conversava com o José agora quando eu cheguei, o quanto é importante quando eu vejo uma casa espírita aberta, em meio a tantas casas espíritas que ainda estão fechadas. Eu respeito muito os companheiros que ainda não abriram suas casas por algum motivo. Mas eu sempre peço a eles uma reflexão de que a Covid mata, não há dúvida nenhuma disso. Mas as doenças da alma matam tanto quanto a Covid. Muitas e muitas, todas as vidas importam. E quando a gente fecha
à porta de um hospital, a gente está impedindo que pessoas busquem ajuda e socorro. E a casa espírita, todo mundo fala que é um hospital. O hospital não fecha a porta. Você pode, num momento grave como esse que nós estamos passando, restringir. A casa aqui agora está tendo um número menor de pessoas, tem que seguir protocolos, tem que usar máscara. Você pode fazer atendimentos em dias alternados, com poucas pessoas, pelo menos atender casos graves, porque às vezes uma conversa, a nossa casa espírita já está aberta há alguns meses, lá em Ramos, já tiveram várias pessoas lá que disseram, se eu não tivesse entrado aqui, eu estaria morta. Será que a vida dessa pessoa não importa? Será que é possível chegar para uma pessoa que está em desespero e falar, vai assistir a nossa live? Porque hoje em dia tudo é isso. Vai assistir a nossa live. Não dá, gente. Tem casos que a pessoa precisa do auxílio ali, na hora, direto. Do mesmo jeito que a atividade hospitalar é uma atividade essencial, a atividade religiosa também é essencial. E nesse ponto, eu louvo as igrejas, que foram os primeiros a abrirem suas portas. Eu já contei que eu tive uma paciente espírita na Baixada Fluminense, uma paciente grave, com várias tentativas de suicídio. Certo dia ela me ligou à noite, disse que não suportava mais, que ela não ia aguentar. Eu consegui que ela jogasse o chumbinho que estava na mão dela dentro do vaso sanitário. Eu pedi a ela que me mostrasse no vídeo que ela jogou, ela realmente jogou. E ela falou, Eduardo, eu não estou mais suportando. Eu preciso de ajuda espiritual. Eu falei, não tem uma casa espírita aí aberta? Ela falou, nenhuma. Nenhuma. E aí na hora me veio uma inspiração, eu perguntei assim, tem alguma igreja aí perto da sua casa? Ela falou, tem uma igreja evangélica. Eu falei, vai lá. Mas eu não sou espírita, Eduardo. Eu sou espírita, eu não sou evangélico. Eu falei, não importa. A ajuda espiritual está em todo lugar. Você não precisa chegar lá e dizer para o pastor que você é espírita. Você vai chegar lá e vai dizer para o pastor que você precisa de ajuda. Ela foi acolhida com todo carinho pela igreja, oraram por ela, visitaram a casa dela, o pai dela, que também com tendências suicidas, acolheram o pai dela, acolheram ela. Olha a grandeza desses irmãos. É para nós espíritas pararmos e pensarmos. Porque precisamos ser responsáveis. Eu já falei aqui mesmo nesse microfone de uma mensagem de Bezerra de Menezes, que foi dada em março de 2020 pelo médium Divaldo Franco, onde o Dr. Bezerra dizia, não adianta fugir da contaminação. Não adianta a gente se esconder, diz Dr. Bezerra. Respeitemos as autoridades sanitárias, a palavra dele. Isto é, vamos usar a nossa máscara, vamos fazer o distanciamento possível, vamos ter mais higiene, mas não adianta fugir numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Palavras de Bezerra de Menezes. Não é o Eduardo quem está falando. Às vezes as pessoas me criticam, mas assim, vai criticar o Dr. Bezerra. Foi ele que disse. Porque nós estudamos na doutrina espírita que o acaso não existe. Que a gente só morre quando chega a hora, a não ser em caso de suicídio. Então, se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar. Seja com a Covid ou com qualquer outra doença. Porque chegou o meu momento de partir. É diferente das pessoas que agem com irresponsabilidade, que fazem festa, que ficam se agarrando como se não existisse nada, que debocham. Esses estão fazendo algo absurdo.
Agora, abrir uma casa espírita para acolher quem está em sofrimento é errado? Nós, quando abrimos a nossa casa, tivemos muita dificuldade, porque alguns companheiros, além de não concordarem, ainda nos ameaçaram. É esse ponto que nós estamos chegando. Porque hoje em dia, no nosso país, tudo se transformou em política. Até para ajudar as pessoas, a questão política, ela se mistura. E a dor não pode esperar. Quem está sofrendo não pode esperar. Não pode assistir live. Então é preciso que a gente se conscientize de que essa é uma necessidade não só daquele que aparentemente está numa situação mais grave, é de todos nós. Nós estamos aqui hoje porque precisamos, porque faz bem estar aqui, nos dá força. Não há ninguém aqui que não tenha as suas lutas, que não esteja passando por provações, cada um dentro da sua realidade. Quantas pessoas, devido a essa pandemia, pioraram tanto? O número de pessoas com depressão hoje é assustador. E a depressão é uma doença, é um transtorno gravíssimo. Todo mundo sabe disso. Quando uma pessoa cai numa depressão profunda, para você tirar, não é fácil. Requer tratamento médico, medicamentoso, terapia e ajuda espiritual. Quando uma pessoa desenvolve uma fobia grave, um transtorno obsessivo-compulsivo grave, é muito difícil a gente tirar. E aí tem uma outra realidade que nós espíritas conhecemos, que é a realidade espiritual. O transtorno emocional que nós temos, ele normalmente está acompanhado de um processo obsessivo. E isso muda tudo. O profissional, o psicólogo, o psiquiatra que não tem esse conhecimento, ele às vezes tem muita dificuldade em entender determinadas situações que o paciente apresenta, que ele não consegue encontrar uma explicação dentro das suas teorias. Porque na maioria das vezes, aquele transtorno emocional está sendo agravado por uma questão espiritual. Eu me recordo que quando eu tive... Já contei isso aqui, o pânico foi, na verdade, uma armadilha que eu caí, porque não importa o que vem primeiro, se é a interferência espiritual ou se é o transtorno, porque no final das contas vai dar o mesmo resultado, e não é bom. Eu me recordo que eu sempre tive, eu trago isso de vidas passadas, e não estou muito interessado em saber qual é a causa, que é um transtorno em relação a morrer sufocado e, sobretudo, preso, como alguém que morre soterrado, como alguém que é enterrado vivo. Eu trago isso de vidas passadas. É uma questão, para mim, muito complicada e que, se a espiritualidade ainda não quis me mostrar, é porque não é a hora. Eu é que não vou procurar. Porque se eles quiserem mostrar, eles mostram durante a noite, durante o sono. Se eles não mexeram com isso, eu muito menos. Mas eu não tenho claustrofobia, como muitas pessoas têm. Eu utilizo elevador, ando de metrô, tudo, sempre fiz isso. Mas eu passei por uma experiência, que era um verão daqueles no Rio de Janeiro. Eu estava no metrô, metrô lotado, e era tão cheio que eu não precisava nem me preocupar em cair, porque não tinha como cair. Porque as pessoas ficavam apinhadas. Lá fora devia estar uns 40 graus, e dentro do vagão estaria muito mais. Não estava, porque o ar-condicionado estava funcionando bem. Eu estava tranquilo, apesar de lotado, eu estava tranquilo. Eis que entre a estação Glória e Cinelândia, o trem para. Parou, a luz apagou, mas eu continuei tranquilo.
porque o ar-condicionado estava excelente. Quando o ar desligou, aí é só Jesus na causa. No começo eu falei assim, eu vou ficar calmo. Mas parece que a nossa mente, ela joga contra, é um negócio terrível. Aí eu começava a olhar para as pessoas, eu via algumas calmas e outras em desespero. E eu comecei a ficar em desespero também. Falei, Jesus, essa porta tem que abrir, eu vou desmaiar. E parece que o ar vai faltando, aí eu tive a crise de pânico. Mas eu pensei, meu Deus, eu vou desmaiar, mas assim, eu não vou nem cair, porque no máximo eu ia ficar assim. Uma coisa extremamente vexatória, né? E eu tentando não desmaiar. Aí o trem andou. Pedi a Jesus, falei, faz esse trem andar. O trem andou, ele parou na estação Cinelândia. Eu estava perto, eu passei por cima de todo mundo. Podia ter quem fosse na minha frente, velhinha, criança. Eu ia por cima, porque eu pensei o seguinte, se ele fechar a porta de novo, eu estou perdido. Então eu falei, com licença, estou passando mal. E pum, saí em desespero. Saí, nem pensei em voltar, subi, falei, vou pegar um ônibus e vou embora. Peguei o ônibus e fui embora. Aí, toda vez que eu ia agora entrar no metrô, só em chegar perto da estação, o coração já acelerava. Se eu entrasse no vagão, o ar começava a faltar e não estava acontecendo nada. Gente, é uma coisa impressionante. Aí vou parar de pegar um metrô um tempo. Parei de pegar um metrô. Aí eu comecei a ter os sintomas dentro do ônibus. Porque o ônibus, esses ônibus agora que a gente tem aqui, é com ar-condicionado. Então, aquelas janelas fechadas, eu entrava ali, eu começava a ter os mesmos sintomas. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Comecei a ter o sintoma na van. Falei, vou ter que ir correndo para Copacabana. Você imagina, ter que sair de Ramos até eu ia ter que ir correndo de bicicleta, não sei o que eu ia fazer da minha vida. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso me entregar desse jeito. Eu tenho que ter o mínimo de dignidade, né? Aí eu falei, não, eu vou pegar o metrô. Aí eu fui no metrô, aí chamei quem? Doutor Bezerra, né? Falei, doutor Bezerra, pelo amor de Jesus, o senhor tem que me ajudar, eu tenho que vencer esse negócio. Aí entrei no metrô, aí começou. Fechou a porta, começou. A crise vem, é uma coisa impressionante. E aí oração, aí pedindo mesmo, falei, eu tenho que vencer, eu vou enfrentar. E aí eu senti uma presença espiritual, aí aquilo me deu uma certa calma, e aí me veio a seguinte intuição, meu filho, pega o celular, mexe num joguinho. Aí eu pego o celular e mexe no joguinho, tá bom, fui lá, peguei, e não é que funcionou? Porque quando eu desfocava do meu corpo, porque uma das características da síndrome do pânico, você começa a observar o seu corpo. O coração está batendo, não estou respirando direito. Então, quando o Espírito chegou para mim e falou, pega o celular e bota num joguinho, a minha mente ficou focada no joguinho. E aí eu percebi que realmente funcionava. Eu falei, que bom, eu vou ficar nesse joguinho aqui. Aí baixei até mais o joguinho e pronto, acabou. Voltei a pegar o metrô normalmente. Estava na reunião mediúnica, na semana, que isso durou uma semana de desespero. Eu cheguei na reunião mediúnica, na outra segunda, aí veio um espírito, eu não tinha falado isso com ninguém. Aí o espírito falou para mim assim, dessa vez foi por pouco, né? Quase que você cai. E ninguém sabia. Então você vê que o que aconteceu ali? Eles identificaram uma situação de fragilidade que é em decorrência do meu passado e que me levou a desenvolver o pânico. E aí eles entraram com tudo, do tipo, agora a gente enlouquece ele. Aí ele está vulnerável. Tanto é que eu não conseguia mais pegar metrô, não conseguia pegar ônibus, nem a van. Por quê? Porque o meu medo foi potencializado. A minha insegurança ela foi potencializada pela atuação espiritual. E como eu estava muito nervoso e muito ansioso, eu não conseguia sintonizar com a espiritualidade. E aí eles foram tomando conta, eles foram dominando. Graças a Deus,
pela minha frequência à casa espírita há muitos anos, pelas leituras, pelas palestras, eu consegui buscar a força de enfrentar aquilo. Agora, quantas pessoas não têm isso? E quando as pessoas precisam da casa e a casa está fechada? Faz o quê? É o que as pessoas estão enfrentando. Os médiuns, ao longo desse tempo, estão sofrendo demais. O que tem de médium desesperado? A casa que abre, o médium já sai invadindo, entendeu? Desesperado, pedindo socorro. O pessoal lá do Bezerra de Menezes de Cascadura, eles ficaram desesperados, porque todo mundo foi para lá, e médiuns de candomblé, médiuns de umbanda, uma confusão danada. Era preto velho para um lado, caboclo para o outro cai para cá, o outro Exu vai para lá. Uma confusão generalizada, o obsessor gritando. Por quê? O médium, né, fica lá na live, né? Desequilibra. Aí vai julgar o médium? Ué, nós somos doentes. Então o doente, longe do tratamento, longe do hospital, fica vulnerável. Se eu, com tudo que eu aprendi ao longo desses anos, com a minha profissão, eu me sinto vulnerável, quanto mais as pessoas que não têm conhecimento. Então, é uma situação delicada que nós estamos vivendo e nós não sabemos ainda aonde isso vai chegar. A verdade é essa. Porque, apesar da pandemia, apesar de tudo que a humanidade vem passando, parece que a gente não aprendeu. Né? A gente fala aí mais de 400 mil mortes e eu não estou vendo as pessoas pararem para refletir. Por que Jesus permitiu que esta pandemia chegasse à Terra? Nessa mesma mensagem de Bezerra de Menezes, de março de 2020, ele começa dizendo que no futuro nós iremos compreender o porquê essa pandemia chegou, causando pânico e morte. Existem, o próprio Divaldo teria falado, que a pandemia foi permitida até para evitar uma terceira guerra mundial, e sabe lá mais o quê. Mas pelo que eu tenho observado, as pessoas parece que não entenderam ainda a mensagem, porque o ódio só aumenta, a indiferença, lamentavelmente, campeia. Basta nós observarmos que, em plena pandemia, as pessoas estão guerreando politicamente. Nós temos no movimento espírita hoje aquilo que as trevas mais desejavam e que eles sempre buscam, que é o que? A divisão. Eles querem dividir para se fortalecerem. Porque Jesus fala que uma vara você quebra, mas um feixe de varas é muito mais difícil de você quebrar. O que Jesus quis dizer com isso? Que a união nos fortalece. Então, a força do movimento espírita, ela deveria estar calcada na união. Claro que a gente vai ter diferenças doutrinárias, enfim, isso faz parte, mas aquilo que nos une, que é o Evangelho de Jesus. E o que as trevas conseguiram fazer? Em plena pandemia, com milhares de mortes, com milhares de pessoas desempregadas, com milhares de pessoas sofrendo de depressão, de pânico, os espíritas se dividem agora. De um lado, os chamados espíritas progressistas, são de esquerda. Do outro lado, os espíritas conservadores, de direita. E eles se atacam como inimigos. É tudo maluco. Nós somos loucos. Não entendemos nada. Nós não entendemos nada. E aí uns atacam os outros chamando de comunistas e os outros atacam chamando de fascista. E as trevas batendo palma. Como é que se faz uma reunião mediúnica desse jeito? A situação é muito grave. Isso é um transtorno emocional.
pela nossa invigilância e de consequências imprevisíveis. Ano que vem tem eleição. As pessoas estão enlouquecendo. Eu atendo companheiros espíritas que vão ao meu consultório e falam: eu adoraria matar o presidente. Aí eu atendo o outro que fala: eu adoraria matar o ex-presidente. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: Jesus tenha misericórdia, porque enlouqueceu de vez. A pessoa se deixa tomar pelo ódio, porque parece que aquilo que está ali adormecido, aquilo vem à tona de uma tal forma que a pessoa fala não é da boca para fora, não, você sente o ódio dela. Deixa de falar com o pai, deixa de falar com mãe, deixa de falar com o irmão, deixa de falar com um amigo. Amigos que eram pessoas que se amavam, não se falam mais. As pessoas defendem a democracia, mas que democracia é essa? É a ditadura. Se não pensa como eu penso, é meu inimigo. Isso é um transtorno de personalidade grave, incentivado por espíritos das trevas, que desejam exatamente isso. Quer dizer que eu só vou gostar do José se ele votar em quem eu voto? Se ele tiver o mesmo pensamento que eu tenho? Que isso? O que me une a ele é a minha amizade por ele. É o nosso propósito de seguir Jesus. E nós vemos pessoas importantes dentro do movimento espírita, pessoas de relevância, caindo nessa situação. Então, os transtornos emocionais que nós estamos aqui falando, eles vão muito além desses transtornos tradicionais de ansiedade, depressão, pânico. Nós estamos beirando a loucura. E não é por acaso que no livro meu Deus do céu, agora fugiu. Transtornos da Obsessão. Vai me vir o nome aqui. O livro do Divaldo Franco, me fugiu de repente o nome dele. Tem esse, mas tem o outro, eu vou lembrar. Eles vão falar, quando eu falar da história, você vai lembrar do nome do livro, que me fugiu agora. Acho que é Transtornos da Obsessão. Do hospital psiquiátrico que Eurico Barçanufo pede a Jesus para criar no plano espiritual. Acho que é Transtornos da Obsessão mesmo. Tormentos da obsessão. Então você vê o espírito, Eurico Barçanufo, que foi um grande trabalhador aqui na Terra, um educador espírita, ele chegando ao plano espiritual, ele se assustou com a quantidade de companheiros espíritas desencarnados em estágios de loucura. Esse livro acho que é de 1999. E esse livro participa lá o Manuel Filomeno de Miranda, que é o responsável pela obra, o Dr. Bezerra está lá participando, grandes psicólogos, psiquiatras no plano espiritual, e chama a atenção de Eurípides a situação dos espíritas. O nível de loucura com que eles estavam desencarnando. Muitos indo para o chamado umbral, que é uma zona de sofrimento, ou mesmo as trevas. E é realmente uma situação alarmante, até pela rádio, pelo contato com várias casas espíritas que eu tenho, e nos atendimentos que eu tenho observado, o nível de loucura a que nós estamos chegando, eu nunca vi nada parecido. É assustador. Eu não estou aqui aumentando, não. Estou falando com toda sinceridade para vocês. Médiuns que realizam trabalhos de cura, trabalhos verdadeiros, completamente perdidos na promiscuidade sexual. Não foi só aquele companheiro que foi descoberto, não. Tem muitos outros nessa situação. Então, eu fico observando e eu peço muito a Jesus que me dê força e equilíbrio. Porque se tantas pessoas de relevância, de conhecimento estão caindo da forma como estão caindo, é bom a gente ficar muito atento.
porque o assédio ele está sendo muito forte. A gente sabe que a Terra está num estágio de transição. A gente vai sair dessa realidade de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar. Jesus fala isso desde o Apocalipse de João, o fim dos tempos. Allan Kardec vai confirmar tudo isso no livro A Gênese, quando ele vai falar que os tempos são chegados. E lá no último tópico do livro A Gênese, ele vai falar sobre a geração nova, que são espíritos melhores, mais preparados, que estão chegando à Terra para fazerem a transformação do planeta. E eles já estão aqui. Basta nós vermos que os pais estão desesperados com eles. Porque essa nova geração de espíritos, muitos pais até levam para o psiquiatra, porque não é fácil lidar com eles. E aí a gente vai buscar o entendimento, né, de que nem sempre as crianças de hoje estão com transtorno emocional. É que nós não sabemos lidar com eles. Por quê? Teve um pai que chegou lá no consultório e falou o seguinte: Eduardo, eu acho que eu vou matar minha filha. Aí eu falei, mas por que, criatura? Aí ele me explicou, ele falou assim, olha, ela não me obedece. E quando eu dou a ordem, ela me enfrenta. E se eu bater, ela me bate. Eu vou ter que matar. Porque o que acontecia antes? Antes o pai e a mãe batia, quem está aqui sabe, né? A gente baixava a cabeça e ficava quieto. Meu pai diz que o meu avô só olhava. Não precisava abrir a boca. Só que esses espíritos agora, não, eles te enfrentam. Bate mais, não está doendo? Aí tu mata. Tu já bateu. A criatura olha para você, pequenininho, não está doendo? O que tu faz? Então os pais não sabem. Aí leva para o psiquiatra, aí, é transtorno não sei do quê. Não tem transtorno nenhum ali. É um espírito da nova geração. Porque eles são destemidos. E como eles não despertaram ainda, eles estão crianças, eles não têm medo, eles enfrentam. Porque Jesus justamente está mandando espíritos que vão enfrentar esse sistema corrupto que a gente vive. Eles são capazes de dar a vida e não recuarem, exatamente como aqueles primeiros cristãos. Ainda vai ter muito derramamento de sangue. Mas eles são esses espíritos. Se você for olhar a vida de Francisco de Assis, Francisco era boêmio. Francisco era namorador. Quando ele despertou, ninguém segurou. É o Francisco de Assis que nós conhecemos. Mahatma Gandhi, quem já viu o filme sobre a vida dele, Mahatma Gandhi era sexólatra. Dá para imaginar? Mahatma Gandhi era sexólatra. Era promíscuo. Quando despertou, olha quem foi Mahatma Gandhi. Então, esses espíritos ainda são crianças, e são crianças difíceis, porque eles não aceitam passivamente aquilo que eles não concordam. Eles enfrentam. Eu tenho crianças que eu atendo de 10 anos, geralmente assim, 9, 10 anos, eles estão levando os professores à loucura, porque eles discutem com os professores. Este método está errado. Aí o professor olha, cala a tua boca, tu não sabe de nada. Eu tenho um que ele me falou assim, eu não aguento mais. Eles só falam de índio. Eu falei, só fala de índio? Eu falei, tudo para eles é índio. Eles não sabem da aula. Porque a escola quer usar uma metodologia com eles que eles não aceitam. Eduardo, é um absurdo. A professora me mandou escrever uma redação sobre Chapeuzinho Vermelho. Como é que pode isso? Isso é um absurdo. Quer dizer, eles, se fosse na minha época, eu ia lá e escrever numa boa, sem problema nenhum. Espírito atrasado, mas qualquer coisa serve. Eles não. Eles questionam. Que história é essa? Isso aqui não serve para nada.
eles têm que ser convencidos. E tem uma outra questão difícil para esses espíritos que estão aí, que é a mediunidade. Grande parte deles traz uma mediunidade muito ostensiva. Já teve espírito que tomou meu filho dentro de casa, a ponto dele chegar para mim depois e falar: papai, desculpa pelas coisas que eu falei, não era eu. Então, é difícil lidar. Então, se a gente não tem um lar equilibrado, isso tem um peso. Porque essas crianças, elas captam muito fácil o ambiente espiritual. E como eles ainda estão muito vulneráveis, porque não despertaram a consciência de quem eles são, muitas vezes esses espíritos atuam sobre eles e tornam eles mais irritadiços, mais agressivos. E isso é confundido por muitos pais e também por profissionais da psicologia e psiquiatria como transtorno emocional, quando na verdade não é. É uma mediunidade que já está ali e quando não encontra uma família equilibrada, e raros de nós somos equilibrados. Pode falar, irmã. Como é que você, como psicólogo, detectando uma questão espiritual, trata com uma família não espírita? Então, às vezes até foi importante sua pergunta, porque as pessoas às vezes pensam que eu sou espírita, mas eu não atendo só espírita. Eu atendo católico, evangélico, budista, ateu. Mas assim, eu sempre tenho por base trabalhar com a família o conhecimento espiritual dela. A pessoa chegou até mim, eu não vou ficar falando de espiritismo para a pessoa. Eu pergunto aos pais: vocês têm alguma religião? Vocês acreditam em Deus? Ah, a gente acredita. Vocês frequentam? Ah, a gente é católico. Aquele famoso não praticante. Aí eu falo assim: então vamos fazer o seguinte, agora vocês vão ser católicos praticantes. E aí eu explico para eles exatamente essa questão. Ou seja, se vocês acreditam em Deus, se vocês acreditam que existe o bem, existe o mal, como católicos, né, que a Igreja Católica acredita nisso tudo. Não da maneira como nós espíritas acreditamos, mas no geral eles acreditam. Então eu explico: seu filho precisa de um acompanhamento espiritual, leve ele para fazer o catecismo, leve ele para a escolinha dominical, participe, vocês dois façam o encontro de casal, participe das atividades da igreja, isso vai trazer harmonia para o lar de vocês. E quando os pais escutam, a coisa flui. Porque a ajuda espiritual não é só para quem é espírita. A ajuda espiritual é para todos, né? Claro que quando é uma família de pessoas que não creem em Deus, é mais complicado, mas eu também jogo limpo. Eu falo assim: olha, eu sou um psicólogo que sigo uma linha transpessoal, que é uma linha que valoriza o aspecto espiritual. Eu não vou enganar também, porque é melhor que leve num outro profissional, se não acredita. Porque, assim, essas crianças precisam do acompanhamento espiritual. Não importa qual seja a religião, pode ser do budismo, pode ser onde os pais quiserem. Agora, tem muitos pais que falam: mas eu vou deixar eles te escolherem quando crescer. Eu falei: aí você já perdeu seu filho para as drogas, para a promiscuidade. O senhor vai esperar? Então é fundamental que a gente entenda que muitas dessas crianças hoje não sofrem de transtorno emocional, mas elas são desafiantes para a gente. Eu falo porque é difícil lidar com meu filho. Quanto mais eu discuto com ele, pior fica. Eu tenho que conversar, eu tenho que sentar com ele, é no carinho, é na conversa, é no interesse, do tipo: se não fizer o que você está precisando fazer, você também não vai ter lá o seu videogame, não vai ter isso. Aí ele pensa assim: pô, realmente vai ficar ruim, né? Perder meu videogame não é bom. Ah, isso é barganha? Não, é melhor fazer isso do que agredir a criança, do que ter uma atitude inadequada com a criança. Então a gente vai jogando com aquilo que a gente pode jogar, mas conversando. Eu sempre falo com meu filho: olha, me conte as coisas. Eu não vou brigar. Eu vou ficar chateado com você se você fizer sem eu saber.
Se você fizer coisa errada e me contar, a gente vai lá, conserta e vai adiante. Mas eu sei que é difícil. Às vezes não quer ir para a escola, enfrenta. Eu não sou obrigado a estudar. Por quê? São espíritos que eles são muito resolutos, eles sabem o que querem. Mas ele é criança. Não querer ir para a escola não é nenhum absurdo. Só espírito superior gosta de ir para a escola. Eu não gostava também. É o que eu falo com ele, meu filho. Eu também não gostava, mas tem que estudar, né? Mas isso é muito chato, pai. Ela não sabe ensinar. Isso também é importante. Eles se cansam com a nossa metodologia. Porque como eles enxergam lá na frente, aquele negocinho para eles não é estimulante. O meu filho faz coisas no celular que eu não sei como é que ele faz. Agora, no aniversário dele, minha esposa em desespero para comprar tem que ser uma tela, né, para botar, como é que chama o tema? É um painel. E não achou o tal do painel, que era lá do Pokémon, não sei o que era. E aí ficou desanimada, né? Foi lá para fazer um bolinho para ele, que ela queria tirar as fotos, né, com o bolo e o painel. Ele falou assim, mamãe, não se preocupe, eu vou resolver esse problema. Aí eu fiquei olhando. Você que ele vai fazer uma mágica? Ele pegou as fotos que foram tiradas com a parede normal e colocou um painel de fundo. Digital. Manda o Eduardo fazer isso. Tem a menor ideia. Fez sozinho, aprende sozinho, resolve sozinho. Desde pequeno, no berço, quando ele queria fazer alguma coisa e eu ia ajudar, ele me empurrava e, como que ele diz, deixa que eu resolvo. Aí ele ficava lá tentando. Quando ele via que não tinha jeito, aí ele me entregava. Mas primeiro ele tentou de tudo para resolver o problema. Desde pequenininho. Até hoje é assim. São espíritos diferentes. E no momento certo, agora, são espíritos que podem sim se envolver com drogas, podem sim se envolverem com o lado promíscuo sexual. Até eles darem um start, às vezes essas coisas acontecem. E por isso a gente tem que estar por perto, a gente tem que colocá-los numa evangelização, a gente tem que acompanhá-los para que eles não sofram tanto até chegar o momento deles assumirem aquilo que eles vieram fazer aqui. Olha as nuances que envolve o nosso tema de hoje, transtornos emocionais. É muito mais do que nós pensamos. E os Espíritos vão falar para a gente, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior parte dos nossos transtornos emocionais, das nossas doenças, dos nossos problemas, das nossas aflições, são em decorrência das nossas escolhas. Todo dia a gente faz escolhas. A gente vai sair daqui, vai para casa, a gente pode voltar e escolher não brigar, foi a página que o José leu hoje, muito boa aí no início da nossa reunião, ou a gente pode escolher brigar. Porque muitas vezes aquele que está na nossa casa, nos esperando, está desequilibrado, está obsidiado. Se eu, que estou aqui, não conseguir manter o equilíbrio, aí complica de vez. A gente vai para o trabalho, na minha profissão, eu acho interessante que as pessoas falam assim, lá no meu trabalho é terrível. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque aonde tem ser humano, tem problema. Porque somos realmente espíritos altamente desequilibrados. Basta ver dentro da casa espírita. Aqui era para ser o lugar de maior tranquilidade. É um caos. Aqui não é tanto, né, que o José é brabo. Então, aqui, ó, ele já tem uma lista, né, que ele mandou lá para o Hospital Esperança, assim, ó, esse aqui tu não deixa entrar não, deixa lá nas trevas. Ele tem uma lista ali, entendeu? Mas assim, eu até falei isso na palestra na segunda-feira lá na Casa Espírita. Os piores momentos que eu já tive na minha vida foi dentro de Casa Espírita.
pessoas que você ajuda e depois te apunhalam pelas costas, pessoas que caluniam você. Eu falo assim, Jesus do céu, dentro da casa espírita. É loucura. Eu não sou santo não, mas pelo amor de Deus, as pessoas chegam num nível que a gente não acredita. Invigilância. A nossa invigilância é muito grande e o assédio das trevas é implacável. Até porque eles sabem que a gente está numa transição planetária e eles sabem que muitos não poderão permanecer na Terra. Porque se tem uma coisa que esses espíritos não são, é burros. A mesma coisa que aconteceu lá em Capela, quem já leu o livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel fala sobre isso, está acontecendo aqui na Terra. O que Jesus diz? Os mansos herdarão a terra. Quem é que é manso aqui? Podem fazer as malas. Nossa situação é crítica. E o povo não acredita, não. O povo vai lá. Estão nem aí. Cansei de participar de reunião mediúnica. O espírito vinha, falava, sei o quê. E aí nos ameaça, e diz que vai fazer. Aí o doutrinador fala, meu irmão, que Deus te abençoe, não sei o quê. Aquela nossa conversa, né? Aí tá bom. Aí acaba a reunião, vai fazer a avaliação. Um começa a atacar o outro. Ué, trata o obsessor que ameaça melhor do que o companheiro de trabalho. Não é tudo doido? É tudo doido. Por isso que os espíritos falam, para com essa conversa mole. Meu irmãozinho o quê? O cara está dizendo que vai te matar, que vai acabar com a tua família, e tu está ali, não, meu irmãozinho, porque Deus é bom. E aí daqui a pouco está atacando o outro médium, está atacando o companheiro. É loucura generalizada. Agora, nós não vamos responder por ninguém. Eu não respondo pelo José não responde por mim, não respondo pela Regina. Quando chegar a hora da verdade, como diz André Luiz, lá no livro Nosso Lar, seja por Covid, ou seja por qualquer doença ou acidente, ou seja lá o que for, aí a gente vai se encontrar com a própria consciência. Tu pode perseguir, você pode criar um inferno na vida das pessoas, mas tudo tem um basta. E Jesus, que é um espírito extremamente amoroso, mas também era extremamente firme. E Jesus dizia, haverá prantos e ranger de dentes. Porque a lei é de amor, mas também é de justiça. Joana de Ângeles diz a seguinte frase, esses são dias de loucura. Cuidado, não se deixe enlouquecer. Porque qualquer um de nós pode enlouquecer. Qualquer um de nós. A gente não sabe até onde vai as nossas forças. Eu vejo pessoas passando por situações que eu não conseguiria passar. Pessoas que vão buscar a minha ajuda e que eu falo assim, ó, eu que tinha que ser atendido por você. Porque se eu tivesse um pouquinho da fé que aquela pessoa tem, eu estaria bem. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo. Os dias são muito delicados, vão piorar. As informações espirituais é de que a coisa vai piorar. A gente, inclusive, está numa iminência de uma guerra no nosso país civil, por causa de questões políticas. Tem muita gente disposta a matar, não são poucas. E quanto mais perto chegar das eleições, maior o risco será. Nós não sabemos como ficará a questão da pandemia. Novas cepas estão surgindo. A humanidade desafia Deus e vai sofrer as consequências. E talvez muitos de nós ainda vamos ter que chorar muito até a gente entender que nós precisamos mudar. Mas também não é motivo para a gente ficar em desespero. Cada um vai passar pelo aquilo que precisar passar. Então a gente tem que se conscientizar das nossas responsabilidades individuais. Eu não respondo pelo meu filho,
Eu tenho que educá-lo. Eu tenho que dar o melhor, conforme está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A missão dos pais. Agora, se ele vai se desviar na vida dele, eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho como também responder pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu tenho que responder por mim. Ajudar a todos, mas responder por mim. Cada um de nós aqui tem que sair determinado a buscar o equilíbrio emocional, a buscar estar em contato com os bons espíritos. Vamos continuar com as nossas dificuldades? Vamos, porque ninguém se cura do dia para a noite. Eu me considero um doente, acho que sairei doente dessa encarnação, mas espero pelo menos sair um doente em busca da saúde. Porque para o médico, aquele paciente que está no CTI grave, quando o paciente continua no CTI, mas sai do coma, ele fala assim, melhorou. E é verdade, melhorou. Continua no CTI, mas está melhor. Nós estamos no CTI ainda. Mas muitos de nós em condições um pouco melhores. Daqui a pouco a gente vai para o quarto, quem sabe em algum momento a gente recebe alta. Mas hoje nós damos muito mais trabalho aos benfeitores espirituais do que qualquer outra coisa. Porque nem dentro de uma casa espírita a gente tem dignidade de trabalhar em favor do Cristo sem ficar falando mal uns dos outros, sem ficar puxando o tapete uns dos outros. Agora, pode continuar, porque o Hospital Esperança está lotado, não tem mais vaga, está igual aqui, os nossos hospitais, mas nas trevas tem muitas vagas ainda, tranquilo, leitos à vontade lá no umbral, boa sorte para nós. A cada um será dado segundo suas obras, que é o que Jesus falou. Cada um será dado segundo as suas obras. Vamos aproveitar a oportunidade de estar no corpo físico ainda. Porque é uma grande oportunidade de nós modificarmos a nossa realidade atual. E de, no meio da tempestade que está acontecendo, a gente não colaborar para piorar, mas tentar apaziguar, tentar ajudar, tentar socorrer. Porque enquanto fica na rede social agredindo um ao outro, podia estar ajudando alguém que está em sofrimento. Então que a gente reflita, nas nossas necessidades, procuremos orar mais. A prece é um poderoso socorro, dizem os Espíritos. Vamos pedir, vamos rogar a Jesus que nos dê força para não entrarmos nessa loucura generalizada que toma conta do planeta. Repito, são dias difíceis e que tendem a ficar mais difíceis. E como disse o Dr. Bezerra lá na mensagem de março de 2020, vale a pena vocês lerem. Procurem na internet, depois o pessoal, José conseguiu, eu mando para ele distribuir para todo mundo aqui. O Dr. Bezerra fala, Jesus nunca precisou tanto das vossas mãos, dos vossos lábios, como nos dias atuais. E Jesus conta conosco. Mesmo nós sendo doentes, como somos, um doente pode ajudar o outro. Eu já trabalhei em hospital. E eu achava tão bonito quando eu chegava numa enfermaria e eu via, aí as senhorinhas falavam assim, olha, ela não se comportou não, hein? Ela estava... E aí levava no banheiro, e aquela que podia levantar, levantava, que não podia... Todo mundo ali estava doente, mas quem estava em melhores condições ajudava quem estava numa situação mais difícil. Essa comparação serve para a nossa humanidade. Somos todos doentes, mas quem está melhorzinho pode ajudar aquele que está em maior sofrimento. Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus nos dá de estendermos a mão àqueles que estão desesperados. Cada um de vocês que está aqui pode salvar vidas. Porque para quem está em desespero, uma palavra, um abraço, uma ajuda no momento de desesperança total salva muitas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos dê força. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui.
Logicamente, nós é que precisamos agradecer, né? Agradecer é sempre bom, né? É sempre salutar. E nós recebemos tantas coisas, né? E ainda temos dificuldade de agradecer. A mensagem foi trazida, né? Os tempos são chegados. E a gente precisa despertar, né? Não basta simplesmente se esconder, entrar em pânico. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, não sei como vai ser, não sei o que eu vou fazer, não sei isso, não sei aquilo. Afinal de contas, nós não sabemos nada mesmo, né? Mas precisamos confiar mais. É isso que precisamos, né? E vamos contar com a graça de Deus, dos amigos espirituais, mas precisamos de pessoas como o Eduardo para vir dar uma cutucada, né? Olha, acorda, desperta, né? Isso aqui é uma casa espírita, é casa de ajuda, mas aqui não faz milagre não, né? Vamos lá, desperta, faz a sua parte, corre atrás, ora, não é isso? Mas precisamos de uma cutucada de vez em quando, e foi muito bom tê-lo conosco mais uma vez. E leve o abraço da Casa do Caminho a todos os nossos co-irmãos da nossa casa, e quem quiser ouvi-lo mais frequentemente, é na Rádio Rio de Janeiro. Eu não sei de qual era a programação dele, se ele quiser, segunda e terça, meio-dia, tá? E muitas delas estão acompanhadas daquela senhorinha chamada Maria de Fátima Miranda, né? Que é um espetáculo de pessoa também. Essa dupla na Rádio Rio de Janeiro faz um sucesso, né? Obrigado, leva o nosso abraço a ela também. E prosseguindo, nós vamos aos nossos passos. Deus nosso Pai, de amor e bondade, quão salutar é o hábito da gratidão. Por isso sempre
a todo instante, por todos os motivos, queremos ser gratos. Mais uma noite abençoada, promissora, nos reuniu aqui na tua casa, nessa casa de oração, onde viemos buscar o refrigério, o alento, o consolo, o refazimento às nossas inquietações e dificuldades. E aqui encontramos um ambiente previamente preparado pelos nossos amigos espirituais. Acrescido da importância da presença do nosso irmão Eduardo, que com tanta propriedade nos trouxe a sua mensagem. E para ele também desejamos, Pai amado, bênçãos de luzes, paz, harmonia e saúde. Aqui estamos, Pai amado, estes teus filhos, tão necessitados do teu amor, da tua misericórdia, nesses momentos delicados pelos quais passamos. E tu sabes o porquê, mas faça-nos entender os teus desígnios, compreender as tuas leis e aceitar resignadamente a tua suprema vontade. Sabemos nada é por acaso, tudo tem um propósito que tantas vezes ainda não conseguimos entender. Apieda-te, Pai, destes teus filhos do planeta Terra. Envia até nós os teus mensageiros, trazendo o consolo, a orientação, a força. Mas nos cabe também agradecer a Jesus, nosso governador, nosso guia. A ti, Jesus querido, também rogamos sempre a tua misericórdia, consciente de que estás no controle do nosso planeta. Nada está ao léu, está como precisa estar, mas ajude-nos, apacentando as nossas consciências e os nossos corações, para que possamos superar as dificuldades com a certeza de que tudo vai passar. Mas, Mestre Jesus, gratos somos sempre, mas como ainda somos tão necessitados, precisamos te rogar. Rogar pelos nossos irmãos, aqueles que não te conhecem, aqueles distanciados da fé, aqueles envolvidos pelas enfermidades que ainda norteiam o nosso planeta, principalmente a Covid. A todos os enfermos, Jesus querido, onde quer que eles estejam, nos seus lares, nos hospitais, estenda as tuas mãos curadoras, tu que és o médico supremo, e possam superar as dificuldades.
rogando a todos os nossos irmãos que também neste momento estão jogados pelas ruas, com fome, sede, frio, abandonados pelos seus entes queridos, perderam seus lares vítimas da pandemia, e lá estão, à mercê da misericórdia e da fraternidade alheia. Que possam eles também terem forças e a esperança que dias melhores virão. Mas nos cabe a rogar ao nosso querido Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, que está tão conturbado. Ismael, oriente os nossos governantes, inspire aqueles que ainda se comprazem no mal, sem compromisso com o país e com os mais necessitados. Oriente a todos que têm a responsabilidade de conduzir o nosso país, para que conduza por dias de mais paz, harmonia e união, para que possamos sim experimentar um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigado ao Bezerra, aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco a nos orientar, a nossa Mãe Maria Santíssima, que estende sempre o seu manto de luz e de amor e intercede por todos nós junto ao seu Filho amado. E assim, com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus.